Fala rapaziada, muito bom dia, tá começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é dia 25 de setembro, sextou, sexta-feira. Vou falar um pouquinho sobre os jogos que eu trabalhei no dia de ontem, foram poucos, infelizmente. E os trades que eu pretendo fazer hoje. Hoje tem Bundesliga 1 e 2 e eu vou estar focado nelas, se Deus quiser. Então vamos falar um pouco primeiro do dia de ontem. Tive uns problemas para resolver aqui, como vocês sabem, ainda estou em processo de mudança, né? Tenho várias coisas para resolver, vários documentos para tratar, questão de reforma, de mudança. E ontem, especificamente, eu tive que resolver um pepino. Achei que ia demorar menos, quem nunca, né? Vai para a rua cedo, acha que vai demorar menos, quando vê já foi. E acabei perdendo esse primeiro jogo aqui, ó, que eu estava muito afim de fazer, do Bayern de Munique com o Sevilla. O Bayern de Munique saiu atrás no placar. Um gol de penal aqui do Lucas Ocampos, que jogou bem a Europa League, né, que o Sevilla foi campeão. E depois, pelo que todo mundo falou, e ontem a gente trocou essa ideia no Betcast, esse padrão do Bayern aqui acabou batendo. Né, foi quando o Bayern veio empatar aqui aos 34 e a maioria das pessoas conseguiu pegar um back Bayern ou um Lei Sevilla aqui. Então eu fico muito feliz, que bom, mas fico triste de não ter pego, de não estar lá. Eu cheguei já bem no finalzinho aqui, acabei não fazendo nada. Tomara que tenha sido um bom jogo para vocês. Passando aqui por cima daqueles 200 jogos da Europa League que eu tinha comentado, o Besiktas conseguiu ser eliminado pelo Rio Ave. É engraçado, né? O Rio Ave comemorou a vaga na Europa League lá no Campeonato Português, na Primeira Liga de Portugal. Mas o Rio Ave pegou dois confrontos já e agora, se eu não me engano, vai ter que enfrentar o Milan. Cara, é foda se comemorar uma vaga para a Europa League, só que você tem que disputar ainda 3 confrontos. E o último, contra o Milan, cara, que dificuldade. Mas é um puta mérito aqui do Rio Ave ter eliminado o grande Besiktas, que hoje em dia a gente sabe que a Turquia tem mudado um pouco a questão dos times lá, né? Os novos times turcos têm mandado muito bem. E o Besiktas foi eliminado nos penaltis pelo Rio Ave. Um golzinho no finalzinho aqui, ó, do Bruno Moreira aos 85. Deu ao Rio Ave a chance de disputar o penal e passou. Outro jogo, o Cluj venceu o Djurgården, aqui foi um jogo para poucos gols. O Flora Tallinn e o Floriana, lá do que eu tinha comentado ontem, lá de Malta. É de Malta? Acho que é de Malta. É... Deixa eu ver de onde é a Floriana. Não sei se eu tô falando besteira. É Malta mesmo. Eu tinha na cabeça que era Malta. 0-0. Que pena, cara. Tava com a expectativa maior desse jogo. Celtic passou do Riga, 1-0. Rosenborg passou do Alanyaspor, que são essa safra nova dos turcos. Também bem poucos gols aqui, né? O Liberec passou do Steaua Bucareste. O Liberec tem um bom time. Que mais? O Copenhaga venceu o Lewis. Lembra que eu falei para vocês que talvez desse padrão de back no Copenhaga? Eu não sei se deu. Se alguém pegou, fala para mim depois. Teve um gol aos 14 aqui, ó. Não tem um mapinha de pressão do SofaScore para esses jogos da Europa League. Mas era um dos jogos que eu ficaria de olho. Não consegui trabalhar. Que mais? Galatasaray passou pelo time croata lá. O Milan passou pelo Bodoglin. Olha aí, ó, o jogo que todo mundo falava. Eu imaginei que era para gols, mas não imaginei que seria tão difícil para o Milan. Parece que o Milan no segundo tempo se colocou a jeito, como diz os nossos amigos lá de Portugal, para mamar o empate do Bodoglin aqui, mas acabou passando. 2 gols do Hakan Çalhanoğlu e uma assistência. Cara, esse Çalhanoğlu terminou jogando muito na temporada passada. Muito mesmo. Quem mais que eu marquei aqui? O Rijeka passou. E o Rangers. Lembra da odd do Rangers a 1,80? Cara, eu tava muito afim de ver esses jogos do Rangers contra o William a 1,80, cara. 4-0. Enfim, ontem realmente eu perdi algumas oportunidades. Depois tivemos jogos da noite que eu consegui fazer. Eu fiz Jorge Wilson e Penarol lá na live do Betcash. Quinta-feira a gente tem live pós-jogo, mas por conta da Libertadores a gente tem feito alguns jogos. E por conta da pandemia também a gente tem feito alguns jogos ao vivo lá e a gente vai mais resenhando do que propriamente trabalhando, né? Não dá pra dar atenção pro chat e trabalhar. Esse jogo aqui eu me posicionei no 4,5 depois do 1-1. 1-1 saiu aqui por volta de 10 minutos de jogo, ó. 11 minutos já tava 1-1.
Eu me posicionei no 4,5, esperei essa odd melhorar e consegui pegar esses dois gols aqui do Jorge Wilstermann e freebetei a minha posição depois do terceiro gol. Fiquei com uma excelente freebet, pagaria em torno ali de 200 e poucos por cento da entrada que eu fiz, mas acabou não batendo. Uma pena, né? O jogo foi bastante corrido no primeiro tempo, no segundo tempo, pelo menos até a metade do segundo tempo foi muito bom, depois do Jorge Wilson com o placar construído, acabou dando uma diminuída no ritmo, o Peñarol também não foi muito para cima, então foi caindo o ritmo. O que mais? Boca Juniors, Independente Medellín. Esse jogo eu fiz o primeiro tempo só. E tentei buscar o gol do Boca 3 vezes. Entrei back Boca, peguei uma excelente situação do Boca, várias situações de gol. Peguei uma bola na trave, aí o Medellín veio para cima e fechei a posição. Depois entrei numa bola parada do Boca de novo, Boca fechei a posição. Depois de novo fechei a posição. Então fiquei com um prejuízo acumulado ali de uns 9% da stake no back no primeiro tempo no Boca. Somando com 0-0 que eu fiquei lá no Medellín, fiquei em torno de máximo 10% da stake de prejuízo ontem, mas fui tentar buscar esse gol do Boca que não saiu. Eu imaginei que ele sairia no segundo tempo, mas não imaginei também que seria tão difícil, né? Aos 88, puta, tá de sacanagem. E para fechar tivemos o Santos ganhando do Delfim. Também achei que o Santos desnecessariamente passou aperto aqui com o Delfim, hein? Fez o gol aos 18, não sei se tinha padrão. Comenta aqui se você pegou. Tomou um empate aos 74 e depois foi marcar aos 82. Não precisava, o Delfim não é isso tudo. E aí tivemos a eliminação do Fluminense contra o Goianiense. E flusão, hein? Eu imaginei que esse jogo seria para gols caso o Fluminense saísse atrás no placar, mas eu confesso para vocês que acabei nem prestando atenção no jogo. E o Fluminense eliminado pelo Atlético Goianiense. Nossa, o futebol carioca tá complicado. Eu sou carioca, mas olha, Botafogo passou aí, pelo menos. Mas aí também era disputa contra o outro carioca, que era o Vasco, né? E foi um jogo horroroso. Mas enfim. Vamos falar do dia de hoje, então. Ontem eu fiz pouquíssima coisa, infelizmente. Vamos botar aqui, ó. Dia 25 de setembro. Jogos que eu separei para fazer hoje. Hertha Berlim contra o Frankfurt. O primeiro jogo do Hertha, se eu não me engano, foi vitória. E o Frankfurt derrota, né? Vou dar uma olhada com quem que o Hertha jogou, que eu confesso para vocês que eu não consegui acompanhar. Consegui sim, foi o Werder Bremen. Eu peguei esse jogo no segundo tempo. Foi uma goleada para cima do Werder Bremen. O Werder Bremen que escapou de cair na temporada 2019-2020, mas se continuar nessa toada, não vai escapar de cair nessa temporada 2020-2021. Tá? O Werder Bremen tem um problema crônico, e eu não sei se eles resolveram, que é um time que tenta jogar no contra-ataque, mas contra-ataca com pouca gente. Eu dei uma olhada contra o Hertha, pelo menos quando o Hertha estava ganhando lá de 3-1, eles até tentaram subir um pouco mais, mas aí também você já tem um time com uma desvantagem muito grande no placar. Mas eu vou ficar de olho no Bremen para trabalhar contra eles ou trabalhar mercado de gols, que eles dão muito espaço durante essa temporada 2020-2021. É um sério candidato a rebaixamento, só não caiu ano passado porque o time do Heidenheim é muito fraco, foi muito fraco contra eles, né? Uma cotação aqui de 2,25, eu geralmente não trabalho o Match Odds na Bundesliga 1 e na Bundesliga 2 do jeito que eu trabalho, por exemplo, na Série A italiana ou no brasileiro. Né? Eu não venho para as Bundesligas trabalhar o Match Odds de maneira confortável, a ponto de fazer um back, colocar a mão para trás e falar assim, vai ser lindo. Não, nenhum lei. Por quê? Porque o futebol alemão ele muda muito rápido. Eu não gosto de comprar bola parada, então vira e mexe tem uma bola parada no meio campo, que os caras conseguem fazer uma situação de muito perigo. Então geralmente eu venho para cá para buscar no match odds situações de alavancagem, onde um time já está ganhando e tenta recuperação, ou eu venho para buscar mercado de gols. São os meus mercados chefes aqui na Alemanha, tá? Temos o Lille contra o Nantes. Eu não tenho acompanhado o campeonato francês, não sou fã do campeonato francês, então é bem provável que eu pule esse jogo do Lille aqui. O Lille vem de 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu na competição, é um dos invictos. E o Nantes vem de 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Para mim, sinceramente, campeonato francês. O Braga contra o Santa Clara. O Braga já é um time que eu gosto de acompanhar lá em Portugal. Infelizmente perdeu o trincão para o Barcelona, que era um puta de um cara, mas o time do Braga continua muito forte.
É um dos times que eu gosto de Portugal, que eu torço lá. Não chego a ser adepto do Braga, mas é um time que eu gosto de acompanhar. Começou com uma derrota, se eu não me engano, para o Porto. O time do Braga vai começar em casa a 1,40, não se assustem. A cotação do. Deixa eu colocar aqui, ó. A cotação do Braga já está se aproximando dos grandes lá de Portugal, porque o Braga hoje em dia já não é mais pequeno, é um time que joga a Europa League, é um time que dá trabalho, é um time muito perigoso. Chegou o treinador, o Carlos Carvalhal, e é um time que, cara, é muito ajeitadinho. Eu gosto demais no Braga, tem tudo para ter padrão aqui para dar no back Braga, mas leitura, né? Não é sair fazendo back Braga 1,40. Geralmente, das duas, uma, é um time que começa massacrando, é aquele time que vai deixar para marcar no final, né? Então fica de olho. E aí chegamos em Bundesliga 2. Temos o Aui contra o Greuther Fürth. E depois temos o Osnabrück contra o Hannover. É muito cedo ainda para fazer alguma projeção na Bundes 2, porque a gente vai para a segunda rodada agora. O Aui começou com vitória sobre o Braunschweig, que foi o time que veio da terceira liga, e o Osnabrück empatou fora de casa contra o Greuther Fürth. Eu particularmente não gosto muito desse time do Greuther Fürth. Desses 4 times aqui, o Greuther Fürth é o que menos me chama muita atenção. Tem algumas características dos times que eu acompanho. O Aui, por exemplo, é um bom time de contra-ataque, um bom time de bola aérea, mas às vezes aconteceu alguma mudança. Eu gosto de dar uma olhada no decorrer das rodadas para ver se vai continuar se encaixando os padrões de características que eu acompanhava, tá? O que eu posso falar desse jogo aqui é que o Osnabrück, desculpa, que o Hannover, eu até acho a saúde do Hannover um pouco baixa, tá? A 2,05 para uma Bundes 2, mas beleza. O Hannover é aquele time que ele tem um contra-ataque mortal, né? É um time que vacila muito na bola aérea. Se eu não me engano, em 2019, 2020, o Hannover foi um dos times que mais sofreu gol de bola aérea, de cabeça. Tá? Seja de escanteio, de levantamento na área. Então, se o Osnabrück conseguir fazer desse fundamento hoje uma arma, o Hannover provavelmente vai mamar alguma coisa. Só que o Hannover é muito bom de contra-ataque. Então é aquele time que às vezes ele está desligado no jogo, ele vai começar a tomar contra-ataque, ele vai começar a tomar ataque e ele contra-ataca muito bem. Então é preciso tomar muito cuidado. Né? Às vezes, por exemplo, como a odd do Hannover está baixa, é uma pegadinha às vezes. Você vai ver o Hannover jogando mal, daí você fala, cara, é lei Hannover. Aí tu vai, prepara esse take, faz um lei Hannover, daqui a pouco pipoca 2 contra-ataques e você mama um gol. É a cara da Bundesliga isso daí. Né? Por isso que eu não me posiciono tanto no match odds com stake cheia para posições de longo prazo, de médio e longo prazo. Eu já procuro aqui situações mais exóticas. Tá? Então eu venho para esse jogo para tentar buscar talvez uma bola parada do Osnabrück, né, no mercado de gols, porque o Hannover sofre muito gol de cabeça. Ou, por que eu gosto de comprar bola parada no mercado de gols? Nesse caso aqui, contra o Hannover é excelente, porque se da bola parada do Osnabrück sair um contra-ataque, eu estou a favor do gol, né, já que o Hannover é um bom time de contra-ataque. Beleza? E por último nós temos um jogo da terceira liga da Alemanha que de vez em quando eu consigo acompanhar. Lembrando que o YouTube do German Football ele está transmitindo alguns jogos do campeonato da terceira liga da Alemanha, para quem gosta. Não são todos os jogos, mas eles transmitem alguns. Então dá uma pesquisada aí, German Football, que eles de vez em quando transmitem. Tá? E não é um delay tão ruim não, é até bastante aceitável. É uma competição que eu tenho tentado trabalhar, mas às vezes os mercados não estão abrindo, às vezes tem pouca liquidez, então estou tentando me encaixar os horários ali. Fechou? Esse praticamente é a minha agenda do dia de hoje. Não tem tantos jogos assim, mas tem jogos das competições que eu mais gosto de fazer. Majoritariamente é um dia para trabalhar mercado de gols, tá? Tirando ali o Braga com o Santa Clara, porque o Braga já dá um padrão de back em relação à cotação, depende muito do que se passa em campo. Não tenho certeza se eu vou olhar o Lille, provavelmente não. Tá? É bem provável que não. Acho que não esqueci de mais nada, tem o Başakşehir jogando aqui na Turquia, fora de casa, a 1,75. Temos Championship na Inglaterra, um jogo bem parelho. O Felipe me falou muito desse time aqui do Monza da Itália, da Série B da Itália, que é o time do Silvio Berlusconi, que já teve envolvido aí em várias situações cabreiras. Falou para eu ficar de olho nesse time. O Monza vai começar aqui a 2,05 contra a Spal, né? Não é o Spal, a Spal, que veio da Série A. É a primeira rodada da Série B. Então tá, se eles falaram para eu ficar de olho, eu vou tentar. Daqui a pouco esse jogo. Acho que vai dar tempo de dar uma olhada assim.
Na Série B a gente ainda tem o Botafogo, CRB, Chapecoense, América, Cruzeiro e Avaí. Eu não tenho acompanhado a Série B de perto, então confesso para vocês que eu não sei como é que tá. O Cruzeiro já está na 15ª posição. Já é uma distância considerável para quase 10 pontos para Chapecoense, que é o primeiro da zona de classificação para a Série A. Temos campeonato chinês também, que eu não entendo muita coisa. Apesar de eu acordar cedo, eu não acompanho. E é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci, vocês me avisem aí. Fechou? Então é isso, rapaziada. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo para concorrer aos prêmios aqui do canal. Não se esqueçam de dar o like, que ajuda demais. Se inscrever no canal também é bacana, se você puder. Estamos chegando aí numa marca bacana também. Aí embaixo tem meu curso gratuito de trade esportivo, telboss.com. Temos a plataforma de leitura para você aprender mais sobre leitura de jogo, validar o seu meta, acelerar a validação de meta através dos replays de mercado, para você conseguir ver muito mais jogos num curto período de tempo. E para você trabalhar no Discord comigo, com o PC, com o Felipe Fernandes. Fechou? Então tamo junto, a gente se vê amanhã, sabadão. Amanhã tem programa sim. Por que não? Valeu, tamo junto. Abraço.